Nós temos uma legislação avançada em termos do Sistema Único de Saúde, que está na Constituição de 88. Nós temos as leis orgânicas da saúde, que são de 1990, que é a 8.080 e a Lei 8.142. Nós temos uma definição clara de competências da União, dos Estados e dos municípios e a relação que se pretende entre os entes da federação. Entretanto, nós temos estados e municípios que avançaram mais na destinação de recursos próprios, de acordo com a Emenda Constitucional 29, que estabelece um patamar mínimo de gasto de 12% dos estados e de 10% dos municípios no financiamento do Sistema Único de Saúde. E nós temos hoje municípios já gastando quase 30% ou mais do seu orçamento próprio em saúde. E estados que não cumprem com esse mínimo de 12% do orçamento próprio em saúde. Então nós precisamos aumentar os gastos em saúde no Brasil, precisamos aumentar a participação da União e dos estados, sobretudo no financiamento do Sistema Único de Saúde, mas esses recursos têm que ser acompanhados de um cuidado muito rigoroso na relação do setor público e setor privado, para que nós tenhamos uma melhor condição de atuação da rede pública própria na prestação dos serviços e na organização das ações de saúde, e que aquilo que vai ser delegado à iniciativa privada seja controlado, uma vez que são recursos provenientes dos impostos e são gastos que são de responsabilidade pública, que estão sendo delegados à iniciativa privada e a terceiros. Então, como isso não está ocorrendo a contento e nós não temos um pacto interfederativo em que a União dialogue mais fortemente com os estados e os municípios, muitas vezes porque o estado se nega a participar de um processo em que a União acompanha aquilo que ele está fazendo, e muitos municípios acabam agindo dessa maneira, e também isso não ocorre entre os estados com os municípios, porque os municípios ficam abandonados e vêm assumindo gastos crescentes, não só na atenção básica, que seria da sua responsabilidade, mas também avançando para a atenção especializada ou até mesmo terciária, mais complexa. Nós precisamos repensar esse pacto interfederativo para que esses recursos sejam gastos de uma forma mais racional, com um controle mais efetivo, priorizando a rede pública e aquilo que for para o setor complementar, para que tenha esse caráter complementar, mas que atenda às diretrizes do SUS e nós não tenhamos o atendimento privado dentro da rede pública pago pelo cidadão com caráter de iniciativa privada curativa sendo paga com assistência médica ou de outras categorias, ou através dos planos privados de saúde, da medicina de grupo, do seguro-saúde, sem que isso tenha controle do poder público ou que isso venha em detrimento de um atendimento de melhor qualidade e mais abrangente por parte da rede pública. Eu acho que organismos que são as agências reguladoras, como é o caso da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que fiscaliza o funcionamento dos planos privados de saúde e a sua relação com o poder público, e hoje os planos privados de saúde respondem pelo atendimento de alguma coisa em torno de 50 milhões de brasileiros, de uma população de mais de 190 milhões de brasileiros. Então não é pouca coisa, então o poder público tem que ter um olhar para isso, e saber até que ponto o interesse do cidadão está contemplado e respeitado por esses planos privados de saúde. A outra agência reguladora é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regula toda a relação com fornecedores, com empresas que produzem insumos, medicamentos para a área da saúde. E aí envolve todo o debate da quebra de patentes, os interesses econômicos que permeiam a atuação do Sistema Único de Saúde, e é preciso então que haja uma ação mais conjugada do SUS com quem está à frente da ANS ou à frente da Anvisa. E isso, mesmo nos governos do presidente Lula, isso ainda deixa muito a desejar. Então nós esperamos que no governo da Dilma Rousseff, nós avancemos mais na questão do financiamento do Sistema Único de Saúde, com a regulamentação da Emenda Constitucional 29, definindo o que são ou não ações de saúde, o que é ou não um gasto aceito como gasto em saúde, qual é o patamar que vai ser observado pela União, estados e municípios de gastos próprios em saúde, mas também a necessidade da criação de uma contribuição social da saúde que substitua a CPMF,
mas que traga recursos novos, uma vez que há uma estimativa de que nós temos um déficit da ordem de 40 bilhões de reais no financiamento do Sistema Único de Saúde, e não basta melhorar o desempenho econômico do país, aumentar o produto interno bruto, aumentar a parcela de recursos destinados para a Seguridade Social, incluindo saúde, assistência e previdência social. É preciso que nós tenhamos uma fonte estável e segura de financiamento do SUS, e que, no caso, eu entendo que, ao lado dessas medidas de aumento da produção, do percentual nosso de recursos para a saúde, deva ser a contribuição social de saúde a ser aprovada pelo Congresso Nacional. Nós precisamos de bancos de dados que permitam uma comparação do que significa um serviço sob gestão de uma OS, de uma OCIP, pela administração direta, equipamentos de mesmo porte, para que a gente não faça um debate meramente ideológico de quem concorda com um tipo de proposta, quem concorda com outra, mas que a gente tenha bancos de dados confiáveis que nos mostrem qual é a melhor maneira de utilizar os recursos públicos em favor do interesse da população e do interesse público. Por outro lado, ações de forte controle sobre o uso de verbas públicas pela iniciativa privada, para não permitir desvios como já ocorreram na época do PAS, Plano de Atendimento à Saúde, em que verbas da saúde foram utilizadas em benefício de particulares ou de grupos ou de pessoas jurídicas e não na área da saúde, e que infelizmente nós já estamos tendo várias denúncias, seja das OCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que é uma lei federal e que não deveriam estar sendo utilizadas nos estados e nos municípios para fazer a gestão de política de saúde e de outras áreas, e já começam a surgir denúncias preocupantes de uso de recurso indevido também dentro das organizações sociais. Então nós precisamos retomar a discussão do papel do poder público na gestão desses recursos e na implementação de políticas que estejam pautadas por um planejamento estratégico, onde o poder público não fica refém dos interesses do parceiro ou do setor privado. E por fim, nós temos que democratizar o processo de controle. Então, eu sou autor da Lei dos Conselhos Gestores da área da saúde, dos parques públicos municipais, dos centros de educação unificada no município de São Paulo, mas no estado de São Paulo eu aprovei um substitutivo ao projeto do então deputado estadual Roberto Gouveia, que institui também nas unidades estaduais que não foram municipalizadas os conselhos gestores. Esse projeto foi aprovado, foi vetado depois pelo governador Geraldo Alckmin. A Assembleia derrubou o veto e promulgou a lei, instituindo os conselhos gestores nas unidades estaduais, e um dos primeiros atos do José Serra, quando assumiu o governo do estado de São Paulo, foi entrar com uma ADIM, que é uma ação de declaração de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, para que esta lei, promulgada pela Assembleia para instituir os conselhos gestores nas unidades estaduais de saúde, não pudesse surtir os seus efeitos. Então vejam que é uma lei formulada pela Assembleia, vetada pelo Geraldo Alckmin, veto derrubado e lei promulgada pela Assembleia Legislativa, pelo presidente da Assembleia, e depois bloqueada nos seus efeitos pelo então governador José Serra, que entrou com uma ação de declaração de inconstitucionalidade. Qual é o argumento deles? É que deputados não poderiam legislar para a criação de conselhos. Entretanto, eu sou autor de leis de criação de conselhos no âmbito municipal. E o então deputado Arnaldo Jardim é autor da criação da Lei dos Conselhos da Política Energética no estado de São Paulo. Lei essa que, inclusive, foi sancionada pelo governador Geraldo Alckmin. Então, como é que o deputado estadual, hoje deputado federal, Arnaldo Jardim, pôde criar um conselho para a política energética no estado de São Paulo e foi sancionado pelo Geraldo Alckmin como governador, e os deputados do PT não podem apresentar e aprovar uma lei que institui os conselhos gestores? Na verdade, o que eles não querem é conselhos com caráter independente, que tenham caráter deliberativo e que também possam ter um caráter normativo em áreas de políticas estratégicas, como é o caso das políticas na área da saúde, na área de cultura, e que vem sendo objeto de atuação das organizações sociais. E que nos preocupa o risco de uso de recursos dessas organizações sociais para outras finalidades que não aquelas para as quais elas foram criadas e reconhecidas pelo poder público. Ou seja, que parte desses recursos sirva
para benefício de pessoas, para enriquecimento ilícito ou até mesmo para financiamento de partidos e de campanhas eleitorais. E cabe então ao Tribunal de Contas do Estado, cabe ao Ministério Público Estadual, cabe à imprensa através do jornalismo investigativo, mas também cabe aos parlamentares exercerem rigorosa fiscalização do uso desses recursos. Mas isso também cabe ao controle interno. Quer dizer, é inadmissível que o Poder Executivo, sendo responsável pela execução de orçamento desta magnitude, possa se eximir de responsabilidade no acompanhamento e na fiscalização do uso dessas verbas.